Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje é quarta-feira, na próxima semana vamos dar início a um novo tempo dentro da nossa igreja, um tempo litúrgico que é a Quaresma. Começamos com a quarta-feira de cinzas. E é interessante como na prática quaresmal, eu sei que está um pouco adiantado, mas nesse evangelho de hoje nós já temos ali uma lista bem vasta de um exame de consciência que nós podemos fazer. De fato, muitas pessoas questionavam Jesus por diversas atitudes que ele e os seus discípulos viviam. E era um costume que alguns tipos de alimentos não poderiam ser comidos porque isso, de acordo com o costume, mancharia o homem, o tornaria impuro. E Jesus então vem falar sobre aquilo que realmente é essencial no nosso entendimento, na nossa vivência. Não é aquilo que vem de fora, que entra na nossa vida, no nosso corpo, que nos mancha, mas de fato aquilo que sai de dentro do nosso coração. Dentro do coração pode ter duas fontes, uma que nos leva para o bem, outra que nos leva para o mal. E se nós vivermos a nossa vida impulsionados pela graça do Espírito Santo, usando da sabedoria que nos é dada pelo dom e presença do próprio Espírito Santo, o que brota de dentro de nós só pode ser o bem. Ao contrário, se nós vivemos uma vida distante do Senhor, não permitirmos que o Espírito Santo que habita a nossa vida tenha plena e livre ação em nós, então dentro do nosso coração, com certeza, brotará aquilo que é mal. É uma lista de pecados, né? de atitudes que nós muitas vezes podemos cometer e que de fato mancha a nossa vida. E Jesus nos fala de muitos deles. Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, tudo isso tem como fonte o nosso interior não convertido a Deus. E é por isso que nós devemos pedir ao Senhor a sabedoria. A sabedoria que no reinado de Salomão foi determinante para que ele pudesse ser um dos grandes reis de Israel. Nós temos alguns que se destacam. O seu pai, o rei Davi, se destacava pela força que tinha, a coragem e todo o desenvolvimento do seu reinado a partir da reunificação do povo de Israel num só povo, assim como o pastor reúne todas as ovelhas num só rebanho. Salomão se destaca pelo seu reinado conduzido com a sabedoria. Alguns dias atrás, dentro da liturgia, o Senhor Deus pergunta para o rei Salomão, no começo do seu reinado, por meio do profeta: o que você pede para mim? O seu pai teve um reinado muito próspero, cheio de conquistas, de batalhas, de vitórias. O que você pede para mim, para o seu reinado? E Salomão poderia pedir o que ele quisesse: tesouros, terras, posses, força bélica, força de guerra, para os seus exércitos se sobressair aos exércitos inimigos. Ele poderia ter pedido tantas coisas, mas ele pediu aquilo que era essencial para a condução do povo. Não era a força do seu exército que traria para ele o êxito no seu reinado, mas a capacidade de conduzir o povo. E essa capacidade de conduzir o povo se dava pela sabedoria. Sabedoria que ficou tão destacada, né, que até mesmo a rainha de Sabá foi buscar dele as respostas às suas dúvidas, às suas perguntas. E quando chega perto dele, diante de todas as respostas que ela recebeu, ela dizia: a sua fama chega, a sua sabedoria chega com grande fama, mas agora diante da sua presença percebo que ela não é nada, essa fama não é nada,
porque na verdade a sua sabedoria supera, é muito maior. E nós, na nossa vida, às vezes nos é confiado pessoas, almas, né? Às vezes nos é confiado em diversas circunstâncias, cada um dentro da sua vocação, um esposo, uma esposa, um filho, um neto, não sei, existem muitas pessoas confiadas à nossa vida. De repente, um sacerdote com todos os seus filhos espirituais, uma religiosa com essa maternidade espiritual, nos é confiado pessoas. E nós, na condução dos outros, devemos usar da sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Mas existe uma coisa muito importante que nos liga, tanto na primeira leitura como no Evangelho, a capacidade de governar sobre o nosso próprio ser. As escolhas que fazemos, os caminhos que nós tomamos, a vida modesta com a qual nós devemos viver por sermos cristãos, tudo isso na nossa própria vida, e se nós conseguimos controlar a nossa própria vida, no sentido de conduzi-la verdadeiramente para Deus, teremos êxito ao conduzir aqueles que nos foi confiado. Às vezes é uma grande missão, talvez uma pequena missão. Não importa o tamanho, importa a sabedoria com a qual nós vivemos, conduzindo a nossa vida e conduzindo os outros para a presença de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.